Olá, começa agora mais um Startupeiro, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E hoje vamos conhecer o universo das Foodtechs. Você vai entender todo o processo que a startup passa, desde a sua ideação, validação, crescimento e os desafios frente a um ecossistema ligado à indústria alimentícia, falando de startup, é claro, e tecnologia que não pode faltar. Tudo isso e muito mais a partir de agora e você vai conhecer a história do Max Petruzzi. Vem comigo. Foodtech, nesse universo das startups, o que é esse conceito? Quais os desafios para ter uma empresa como essa, Max? Então, super interessante, porque, na verdade, eu estou nesse universo de startups já há mais de 20 anos, né? O primeiro projeto que eu participei foi o Web Motors em final de 99. E as coisas mudaram muito, evoluíram muito, né? O que é ótimo. E uma das coisas que evoluiu e que tem a ver comigo, com o que eu fazia antes profissionalmente e a forma como eu quero continuar contribuindo para o mundo, é fazer com que a cultura e prática de startup possa ser aplicada em várias outras instâncias da nossa vida, não apenas em software, né? Não apenas no que a gente chama de pure tech, né? Que são empresas que são só código, né? O Web Motors era só código. Depois eu trabalhei, estava te contando, eu trouxe o MSN para o Brasil, eu lancei o MSN no Brasil, da Microsoft e tal. Também uma empresa que é um código, né? Um aplicativo peer-to-peer de comunicação entre pessoas e tal. Assim como hoje as grandes vedetes ainda, né? São empresas de código, né? Pure tech, sejam fintechs, o que é muito legal, tem esse aspecto da digitalização que potencializa tudo, né? Mas eu acho que cada vez mais vai ter espaço para o que a gente chama hoje de Digital Native Vertical Brands, né? Que são marcas que se predispõem a resolver problemas que a sociedade tem, que são físicas também, né? Tem átomos, não são só bytes, né? E que é o caso das Foodtechs, ou seja, o que é uma Foodtech, né? Na minha concepção? É uma empresa que tem uma cultura de startup, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso também, na minha concepção, o que é isso, e uma prática de startup, quer dizer, ela se propõe a resolver um problema com um modelo mental, uma cultura e com práticas que são de startup, são muito parecidas com as empresas de tecnologia mesmo, com as fintechs, com as big techs. E essa é a diferença entre uma empresa que faz comida, mas que a gente pode chamar de uma foodtech, ou de uma empresa que faz comida, que está tudo certo, não tem nada errado. Tem N formas de você querer ser um empreendedor, viabilizar uma empresa, né? Mas como eu estou super comprado com esse conceito de startup, já há mais de 2 décadas, é claro que na hora de conceber a Mata, isso foi uma peça fundamental, né? É porque quando falamos das questões ligadas a uma startup em si, né, tem um negócio ser escalável, rentável, só que não basta ser só isso. Tem que também ter um propósito quando falamos principalmente de alimentação. E a questão da nutrição regenerativa também é bastante interessante, não é, Max? O que faz uma empresa de alimentos ser ou não ser uma food tech, né? Eu acho que é trazer inovação e, consequentemente, disrupção positiva o máximo possível para aquele ambiente, aquele ecossistema que ela está se propondo a interagir, né? Então, o que uma empresa de comida pode fazer para ser uma food tech e não ser uma ótima empresa de comida, mas não necessariamente com essa cultura e prática de startup. Então, uma food tech tem que ter tech, né? No food, né? Então, como é que você coloca a tecnologia no alimento? Em primeiro lugar, eu acho que é a pesquisa e desenvolvimento em cima do alimento, do produto em si, que no nosso caso é a pesquisa e desenvolvimento em cima do bioma amazônico e dos seus ingredientes alimentícios, né? Que é uma coisa que eu acho um absurdo, que a gente ainda como humanidade não fez isso, né? E como brasileiros, né, que eu me sinto, a gente ainda não fez. Eu acho que a gente precisa fazer, por todos os motivos do mundo, né?
Então vamos chegar lá nessa questão da regeneração e do impacto socioambiental que hoje uma empresa e uma startup pode cada vez mais trazer. Mas para deixar claro, acho que o aspecto Food Tech tem que ter esse compromisso, entendeu? De ciência aplicada ao básico, que é o produto. Dentro do propósito da Mata, nutrição regenerativa foram duas palavrinhas que me chamaram muita atenção. Gostaria de te ouvir mais a respeito do que realmente significa e do propósito, né, envolvido nisso tudo. Qual é a disrupção possível, né? É justamente, na nossa crença, olhar para a Amazônia e entender que ela pode ser protagonista de uma nova realidade de produção e consumo de alimentos, né? Que é o que a gente chama de nutrição regenerativa da floresta. Então, o que ela se propõe a fazer? Em primeiro lugar, é fazer coisas que sejam nutritivas para quem consome, né? Que significa ter fundamentos científicos, nutricionais modernos e aprimorados, porque infelizmente nos últimos anos, décadas, foi se criando, né? Na verdade, a grande indústria e a academia evoluíram de uma forma onde crenças foram desenvolvidas que não eram necessariamente as melhores para quem consome um produto. Então, o exemplo típico que o meu sócio, o Ed, que é um cara que eu admiro muito, eu trouxe ele para a Mata justamente para reforçar essa visão nutricional da Mata, são os óleos vegetais, né? Então, não sei se aconteceu com você, mas de uma hora para outra, comer ovo, comer manteiga, comer queijo era ruim, né? E não é ruim, né? Existe esse questionamento de se é derivado animal, claro, até que ponto não está gerando crueldade animal, que o veganismo acho que é um ponto hiper válido, mas não dá para dizer que do ponto de vista nutricional, você comer, por exemplo, óleo vegetal, né? Um óleo de soja, um óleo de milho, seja lá o que for, ao invés de manteiga ou margarina ou óleo de oliva, possa ser bom. Não é. E isso a ciência nutricional moderna comprova, né? Então, o que a nutrição regenerativa da floresta se propõe a fazer é mostrar que tem outras coisas que a gente deveria estar consumindo que são muito mais nutritivas e a floresta amazônica está começando a comprovar que ela tem essas respostas, não são as únicas, mas ela tem essas respostas, porque ela produz uma série, na sua biodiversidade, ela produz uma série de ingredientes que são superfoods, superalimentos. O que significa um superalimento? É um alimento que ele tem uma concentração nutricional proporcionalmente muito maior do que os outros na relação com as calorias ou com o peso do que você está consumindo, entendeu? Ou seja, tem uma concentração nutricional muito maior naqueles ingredientes específicos, né? Então, algumas coisas você pode chamar de superalimentos, outras não, né? E a floresta tem um monte de superalimento, essa é a coisa mais incrível, né? Fazendo o contraponto das monoculturas de grãos, né? Para você reproduzir uma cultura de soja, você tem que primeiro matar tudo o que está naquela floresta, né? Então você passa literalmente a máquina e mata tudo que está ali. Não pode sobrar nada, porque para você plantar soja, você não pode ter nada ali, né? Tá bom. Para você plantar soja, você tem que matar também tudo que está para baixo, porque a vida ali, para você fazer uma monocultura, ela não ajuda, né? Então aí entram o que eu chamo dos genocidas, os fungicidas, os bactericidas, mata tudo. Para compensar, você põe um monte de químico, né? Desde os fertilizantes, o NPK, ou enfim, um monte de outras coisas, os defensivos agrícolas e tal, para maximizar a produção daquela vida específica que é a soja que você quer fazer ali. O que você está criando ali é o oposto da diversidade, é o oposto da resiliência, é o oposto da interdependência, entendeu? Você está maximizando a produção de soja, mas você está pagando um preço altíssimo por isso, está matando tudo, o bioma, a vida do reino vegetal, do reino animal, a vida microbiana, que é o que mantém a nossa vida. Para atingir o seu público, o que você acha que cria essa conexão? Justamente toda essa passagem não só de conhecimento, interação que você tem com o negócio, mas principalmente com o propósito, as pessoas que usam, que buscam. Como é que você faz essa conexão com seus clientes, Max? 17 anos atrás, eu passei por um momento da minha vida em que eu estava num momento profissional super legal, trabalhando fora, mas eu tinha que voar muito.
E eu não sabia, porque eu adorava voar, eu voava muito bem, a empresa que eu trabalhava me pagava muito conforto e tal, mas era uma quantidade de horas de voo exagerada. E eu realmente comecei a me desregular e uma hora eu fiquei mal, né? Até voltei para o Brasil, tirei um sabático e aí eu comecei uma jornada de autocura, aonde a nutrição, quando eu entrei realmente assim de cabeça na nutrição, foi incrível. Nada melhorou, me ajudou a regular e harmonizar melhor do que a nutrição, entendeu? A gente estava falando de sono, atividade física sempre fiz, dormir também sempre dormi bem, embora dormindo pouco, mas dormia bem. Mas a nutrição eu achava que eu me alimentava bem, porque eu era esportista amador, tinha uma nutricionista e tal, só que eu descobri que estava tudo errado, né? E principalmente para a minha biologia, porque também nutrição vai muito de cada um, tá? Muito relativo. Mas o ponto é, quando eu descobri a nutrição, eu não apenas me regulei, né? Voltei à minha potência anterior, como eu acho que eu abri uma série de portas boas na minha vida. E isso, claro, fez com que eu me apaixonasse pelo assunto, entendeu? Então eu virei um maníaco do superfood e mandava, pesquisava, lia e fiz curso e interagia com todo mundo que conhecia sobre o assunto. E também como empreendedor você acaba olhando uma empresa, você vai fora na gôndola, vê, você acaba pesquisando muito. Eu acho que pesquisa de mercado é uma boa dica, enfim, também gostaria de te ouvir outras dicas, né? O que é que você diria? Por exemplo, Max, quero fundar uma food tech, eu quero entrar nesse universo. Qual é a dica de você que já está no meio? O que é que você diria para uma pessoa curiosa, por exemplo? E eu acredito muito, assim, eu sou investidor anjo, né, já há bastante tempo. E eu gosto muito dessas histórias que tem verdade no Founders Team, né, no time de fundadores. Tipo, cara, eu passei por essa dor, eu vi essa dor e juntando a minha intuição como empreendedor com estes fatos que eu pesquisei, que eu comprovei de uma forma ou outra, cheguei nessa solução e a minha tese é esta, entendeu? Tão simples quanto isso, entendeu? Porque muito Excel, muito PPT e tal, às vezes a prolixidade não ajuda, entendeu? E eu acho que o que eu poderia recomendar para um empreendedor que quer fazer uma food tech é sentir isso, entendeu? Sentir essa síntese, assim, sabe? De, cara, tá aqui na minha barriga, que eu acredito muito na história da intuição, né? Eu lembro que eu sou meio italiano, meu pai era italiano, e eu sempre senti isso, mas eu não sabia o que era, ao mesmo tempo sempre muito racional, negava um pouco. Aí um dia, um dos cursos que eu fui fazer em Stanford, foi com o chefe da cadeira de neurociência, que chama Baba Shiva, ele explicou por A mais B o que é intuição. Eu falei, cara, graças a Deus. O que é intuição, Max? Graças a Deus, legal, vou poder usar. Intuição é a informação processada por esses bichinhos que a gente tem aqui, né? Que é 80% do DNA que a gente chama, que eu chamo de Max, não é o Max. Você está olhando para 20% de DNA que vem do meu pai e da minha mãe e 80% de DNA que é a vida, que eu fui trazendo de fora para dentro desde a hora que eu passei pelo canal vaginal da minha mãe, entendeu? E esse é um mecanismo inacreditável que o universo gerou para garantir essa interdependência e essa interconexão entre vida de uma forma geral, entendeu? Então a gente estava falando de que a nutrição depende muito da pessoa, com certeza, porque não é só a genética influencia muito, mas os bichinhos que você tem aqui dentro, as bactérias que você escolheu, acabou trazendo aqui para dentro, em função de onde você viveu, o quanto você pôs o pé no chão, que biomas que você interagiu, é que vão qualificar a vida que você tem aqui. E esta vida que você tem aqui, a microbiota, as bactérias, hoje já é provado cientificamente que elas são responsáveis, por exemplo, por produção de 80% da serotonina, entendeu? Não é o corpo, não é o cérebro e não são as glândulas hormonais. A conexão intestino-cérebro é uma coisa assim, linda, entendeu? Então, aqui tem muita coisa rolando, mas que a gente racionalmente não pode não ter racionalmente consciência, mas está rolando aqui. Isso é intuição. Esse é o nosso MVP. Então, a Mata tem uma visão bem expandida, ambiciosa de como usar a biodiversidade amazônica em vários produtos, mas esse é o nosso MVP. Isso que a gente lançou
há 7 meses e hoje é o nosso único produto. Super alimentos em pó. Vamos. Esse copo é uma dose de 40 gramas de produto com 200 ml de... Aqui eu uso leite de castanha. Você pode tomar com água de coco, colocar no teu... Enfim, qualquer coisa. Porque é comida. São 15 ingredientes amazônicos que eu vou te mostrar aqui na mesa. E todos eles a gente beneficiou de uma forma que, número 1, garantisse 98% da qualidade nutricional. Porque, por exemplo, o açaí que a gente come é goiabada, né? Ou seja, está pegando um ingrediente maravilhoso da floresta. Em primeiro lugar, aqui em São Paulo, a gente come ele como se fosse uma sobremesa, então você põe açúcar, você põe xarope de qualquer coisa, ou até mesmo mel, né, que em quantidade excessiva vira uma sobremesa, enquanto lá, né, no norte, de fato, ele é comido na sua forma natural, ele não é salgado, mas ele não é comido como um doce, né? E outra coisa é que ele é comido na hora, então você come ele fresquinho. Se você não liofiliza, que é a tecnologia que a gente usa, ou você congela muito rápido e muito bem, o que o açaí tem de melhor, volatiliza, vai embora. São os flavonoides. Então o que você está tomando são 18 ingredientes amazônicos, dos mais nutritivos possíveis, todos eles superalimentos, todos eles plant-based, não entra nada animal, não entra nada glúten, nada é produzido em monocultura. E todos eles são liofilizados, que é uma forma de desidratar o alimento, que foi aprimorado pela NASA, né, para mandar alimentos de altíssima qualidade para os astronautas. Então não é barato, mas é incrivelmente potente. Seguimos agora para um rápido intervalo, mas continua por aqui. No retorno, você vai conhecer mais de perto os ingredientes naturais que fazem parte do produto Mata. É já já. Então, Max, por onde você vai começar? São 15 ingredientes? São 15 ingredientes. Eu costumo dizer que a gente vai fazer a feira na Floresta Amazônica para você. Oba. Porque a gente está falando da Floresta Amazônica que é do tamanho maior do que a Alemanha, assim, até perdi a noção, assim, é gigante, né? Então, e aqui a gente colocou a maior biodiversidade amazônica que um produto tem no mundo, de qualquer tipo, né? Então, nesses 15 ingredientes, tem alguns mais conhecidos, como a castanha, o cacau e o açaí, e outros que eu acho que a maior parte de nós brasileiros nunca ouviu falar, né? Então, o que a gente faz? O que a gente faz é, por exemplo, pegar a castanha, né, que isso aqui é o ouriço da castanha. Então, você tem a castanheira, que é uma árvore esplendorosa na Amazônia, 40, 50 metros. Ela solta os seus ouriços em determinada época do ano, os povos da floresta vão lá, pegam o ouriço, quebra. Aqui dentro você tem várias castanhas que ainda estão na casca, tira, vira aquela castanha que a gente costuma comer. O que a gente usa da castanha é o que se chama de torta da castanha, que é depois que os produtores, povos originários, indígenas, ribeirinhos ou pequenos produtores da região amazônica, eles extraem a manteiga ou óleo da castanha, que geralmente é usado na indústria de cosméticos, ou também na alimentação. O óleo da castanha é uma manteiga, um óleo também muito gostoso. A gente pega isso que sobra, que chama torta, e a gente passa por um processo de beneficiamento, de micronização e outras coisas, para ele virar o pozinho, que é um dos 15 pozinhos que vai aqui dentro, tá? E tem um papel nutricional muito importante. Tá. Esta modalidade de castanha, e a forma como a gente beneficia, ela acaba sendo super proteica, tem muita fibra prebiótica, então assim, é um ingrediente desta forma inacreditável.
O segundo herói aqui é o cacau. Você sabia que o cacau é amazônico? O cacau amazônico? Então, muita gente não sabia. O cacau é originário da Amazônia. Né? Claro, ele foi levado para vários outros lugares do mundo, mas ele é originário de lá. E é um ingrediente maravilhoso, né? Ele é um teobroma, né? Teo, deuses. Ele é um dos alimentos dos deuses. O cacau e o seu primo mal conhecido, o cupuaçu, que você conhece. Eu, como baiana, conheço. Exato. Tá? Então, o cacau, aqui dentro você corta, você tem as sementes, aqui elas já estão secas, e daqui você moe também, extrai a gordura, e o que sobra é a torta do cacau, que é o pozinho que a gente costuma ver do cacau, que é o que faz o chocolate, né, é o uso, né, comum do cacau. E de uma forma similar, o cupu, que é um teobroma também, né, também é um alimento dos deuses, mas esse é um deus mal valorizado, né? Que as pessoas ainda não despertaram para o cupu. Eu amo o cupu. E geralmente o que se come do cupu é a polpa do cupu, né? Sim. Sorvete se faz muito também. O suco, amarelinho, docinho. É maravilhoso. Mas a semente não é usada por ninguém para nada. A semente do cupu tem qualidades muito similares à do cacau, né? E o que a gente faz é a mesma coisa. Aqui a semente... O produtor espreme, tira o óleo, a manteiga do cupuaçu, que também é muito usada na indústria de cosméticos. Sobra, então, o que se chama de torta. Essa torta a gente beneficia com processos como micronização e outros para chegar no ingrediente nesse formato aqui, né, que é um pozinho, que é o que também vem para dentro desse saco. Tá? Temos ainda outros ingredientes, até porque a gente fala de muitos da floresta aqui dentro. São 15. Tá. Né? Seguimos do cupuaçu para o... O cumaru. O cumaru, para quem não ouviu falar, ele é considerado a baunilha brasileira. É super exótico e assim, é inacreditável o quanto o cumaru dá uma cheiradinha, se você quiser experimentar também. Ele é considerado a baunilha brasileira, né? Baunilha que é um produto que foi popularizado nas suas essências e sintetizações, mas a baunilha é uma orquídea, tá? Um produto assim, inacreditavelmente potente em várias questões. E o cumaru, tal qual a baunilha, ele é um adaptogênico, né? Ele tem qualidades nutricionais, não no sentido nutricional, de macronutriente, mas ele é um condimento com características adaptogênicas muito incríveis, né? Uma dessas também coisas fantásticas da floresta que quase ninguém conhece. Né? Legal. Ele aqui está em semente desidratada, é isso? Ou não? Na verdade, a própria sementinha ela já fica assim. Né? Tá. E o cumaru é uma árvore também linda, enorme. O cumaru é mais conhecido hoje pelos arquitetos e decoradores do que pelos nutricionistas e produtores de alimentos, porque a madeira é muito nobre. A árvore do cumaru é linda, né? Mas, de fato, essa sementinha, ela vai trazer muita coisa boa para a gente ter certeza. Legal, vai passar a ser muito conhecida. Aqui a gente tem cogumelo Yanomami, que é, na verdade, um mix de muitas espécies de cogumelo que a comunidade indígena dos Yanomamis desenvolveu, e hoje algumas outras marcas também, como por exemplo Mãe Terra, tem um produto super legal que é um risoto com cogumelo Yanomami, e a gente está introduzindo também dentro dos nossos 15 produtos, que eles têm um papel muito importante. Tá. Mas, e aqui por último as frutas, né? Então tem várias outras frutas amazônicas, né, do bioma amazônico, como o muruci, a graviola, o taperebá, o bacuri, que são todas também muito exóticas, porque a gente não conhece, algumas delas muito gostosas, e que todas elas traem no mix uma contribuição, principalmente de micronutrientes, né? As frutas têm essa característica, por isso que os médicos mandam a gente comer uma maçã por dia e todas as outras frutas, a diversidade. Na hora que você junta a diversidade de fruta, também, claro, dos outros vegetais, mas você consegue pegar e trazer para dentro aquela caixinha de suplemento de uma forma natural. Né? Então aquele monte de vitamina, de sal mineral, de coisas que eventualmente você toma 50 pílulas para suprir,
o papel dessas frutas é trazer uma composição de micronutrientes muito rica e completa, né? Que bacana. Então, na hora que você junta tudo isso aqui, o que você tem? Você tem o que você experimentou, que é um pó, né, que com duas doses, dois scoops de 20 gramas, numa dose de 40 gramas, e um copo de água, de leite vegetal ou da forma que você quiser, você tem um complemento alimentar super bom. Eu uso como um snack, como um lanchinho toda tarde. Ou se você complementar um pouco mais, com 3 scoops, 60 gramas, você substitui uma refeição, de tão nutritivo que ele é. Que bacana, Max. Ou seja, a gente tem fruta, semente, uma ideia, né? Uma pessoa que veio, então, unindo tudo isso que a natureza oferece, está aí para trazer muita saúde e muita inspiração também para todos nós. Muito obrigada por contar a sua história aqui no Startupeiros, viu, Max? Boa sorte sempre, bom trabalho, eu adorei. Que bom. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra poder contar isso aqui para você e para todo mundo. Obrigada. E o Startupeiros vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Foi muito bom conhecer mais de perto esse universo das Foodtechs. Até o próximo programa.